Graça e paz em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: o qual deseja, quem deseja? O Senhor Jesus. O qual deseja que todos os homens, sem exceção, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Com base nesse versículo, eu quero falar de mais dois. Eu quero falar de Ezequiel 33:11, que diz o seguinte: dize-lhes, é o Senhor falando para Ezequiel profetizar o povo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, do ímpio, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, pois, porque eis de haver morrer. Porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. E o último versículo, Salmo 116:15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então vamos lá. O primeiro versículo. Paulo está falando para Timóteo que Deus, Jesus Cristo, morreu por todos os homens, sem exceção. Ele morreu por homens sanguinários, morreu. Por homens facínoras, morreu. Por pessoas de coração perverso, morreu por essas pessoas. Lembra alguns vídeos anteriores que eu falei da conversão de Manassés, o pior homem do mundo? Então, Jesus morreu por essas pessoas também. E qual é a vontade de Deus? É que todas essas pessoas sejam salvas. E o Senhor enfatiza no livro de Ezequiel que ele não tem prazer que a pessoa morra e vai para o inferno. Não é o desejo de Deus. Na verdade, assim, quem decide quem vai para o inferno ou não vai somos nós. E nós decidimos isso em vida. Depois que morrer, já era. Só que o Senhor ele fala algo muito interessante nos Salmos. Que ele tem prazer em receber os seus santos. Quem são os santos? Aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus. Às vezes nós temos algumas atitudes muito humanas, eu não sei se o termo egoísmo humano é o correto, mas nós temos apego, né, com pessoas. Então, e quando essas pessoas morrem, chacoalha a nossa estrutura, né? Pessoas que a gente chama chacoalha a nossa estrutura. Só que vamos pensar o seguinte: primeiro, a pessoa que Deus leva, uma pessoa em Cristo, amém? Não estou falando do ímpio. O ímpio, a Bíblia fala que vai para o inferno. Aquele que não aceita Jesus vai para o inferno. Estou falando daquele que a sua morte é preciosa aos olhos do Senhor. Vamos pensar o seguinte: Deus vai ter prazer em recebê-lo, ok? Tá. Se essa pessoa está sofrendo, você já pensou em se colocar no lugar dessa pessoa, desse cristão que está sofrendo? Será que no íntimo dele, no coração dele, ele não quer partir para estar com o Senhor? Paulo, quando vai escrever a tua última carta e ele está falando, olha, está chegando próximos dias da minha partida, interessante que ele não enfatiza a morte. A palavra que ele enfatiza é partida. No grego significa partida. Então ele está partindo para algo glorioso. E ele mesmo vai falar em 1 Coríntios 2:9, que são repetições das palavras de Isaías, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no nosso coração, no nosso pensamento, aquilo que o Senhor tem preparado para os seus santos na glória. Então, eu não sei se você está passando alguma situação assim, de alguém que você tem muito apreço, poder estar partindo ou ter partido. Essa pessoa partiu com Jesus, se alegre por ela, porque ela partiu para algo infinitamente melhor, que nós só vamos saber o que é quando chegar a nossa hora e estivermos com o Senhor. Deus tem alegria na morte dos seus santos. Nós que temos o nosso coração muito na terra, apegado, né? Colossenses vai dizer que para nós mantermos os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, não das que são terrenas. Então, tem coisas que para nós seres humanos é muito difícil entender. Por isso está aí a Bíblia para nos ensinar. Amém? E
não se alegre com o ímpio que vai para o inferno. Deus não se agrada disso. Não se agrada nem de receber uma pessoa no inferno, porque o dono do inferno não é Satanás, tá? Satanás será torturado no inferno. Não é a casa dele, ele será torturado. Tá entendendo? E quem vai exercer o juízo no inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus que vai exercer o juízo. Então não é do agrado de Deus que as pessoas partam para o inferno. E também não é o agrado de Deus que pessoas se animem com outras que vão por esse lugar. Pensa nisso com carinho, que nós possamos pensar os pensamentos de Deus, que são mais elevados do que o nosso. Amém? Que você tenha uma sexta-feira cheia da graça, cheia do amor, cheia do poder que vem do alto. Se inscreve no meu canal, é Adriana Toniolo, no YouTube e no Instagram. Deus abençoe poderosamente sua sexta-feira. Fique na paz.